No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que amam a Jesus, amam a sua vinda. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que faça de cada um uma verdadeira luz que brilhe, ilumine não só o seu caminho, mas iluminando também o caminho daqueles que ainda não têm esta luz. João, ele escreveu aí no primeiro capítulo do seu Evangelho, no verso 29, esta abertura. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio como Salvador, libertador e luz do mundo, para iluminar o caminho da vida outra vez ao homem, que andou às palpadelas depois da queda no Éden até a chegada de Jesus. Até mesmo o próprio Abraão andou em busca de uma cidade cujo autor e artífice era Deus, é Deus, sem saber para onde estava indo. Mas, no primeiro verso, vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Olha, amemos a luz. A verdade é uma luz, a justiça é uma luz, a fidelidade é uma luz, o amor é uma luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Nós não somos a luz. Nenhum cristão é a luz. Ele tem a fagulha da verdadeira luz em si. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Depois ele disse: Vós sois a luz do mundo, porque somos a continuidade do seu ministério. Na verdade, é o único ministério que existe. É o de Jesus. Ministério do fulano de tal, do cicrano, do beltrano. O ministério é dele. Quando ele morre, ele levou ele com ele. Mas quando esta pessoa está ligada ao ministério de Jesus, o ministério permanece. O ministro vai embora, mas o ministério de Jesus permanece. Se o ministério era dele, ele levou ele com ele. E por isso nós encontramos aí ministros que já morreram sendo pastores de igrejas, sendo pastor de igrejas, ensinando igrejas. Jesus Cristo ressuscitou.
por isso ele permanece. A morte impedia os sacerdotes de continuarem e ele tinha que ser substituído. Mas Cristo não tem que ser substituído. Cristo é o ministério que permanece. João não era a luz, mas veio para testificar da luz, através daquilo que a luz colocou em seu coração. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Jesus estava vindo. E ele estava ali para testificar dela que viria. Quando lhe perguntaram, és tu? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, mas aquele que virá. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Ele próprio diz. Perguntaram para ele. Pergunte a João quem é ele. Que dizes? Então João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram, então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Então, no versículo 9, ele apresenta ele. João viu Jesus. Então apresentou ele, mas na frente ele diz, convém que ele cresça e diminua eu. Agora hoje é o contrário, né? Nós temos visto trevas sobre a terra de uma forma tão estranha e esquisita. Trevas nos púlpitos, trevas nos pastores. Enaltece um homem, engrandecem um homem, colocam um homem superior ao próprio Jesus. Mas João foi o contrário. Convém que ele cresça e diminua eu. Agora nós temos visto tantas misérias, desgraças nos púlpitos, que se dizem cristãos, mas Jesus não tem lugar ali mais naquele púlpito, naquela igreja. Porque o amor não tem lugar ali, Jesus é o amor. Se nos púlpitos espalham ódio, se nos púlpitos espalha a idolatria, onde fica Jesus? A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. As pessoas estão pensando que às vezes estão adorando a Deus, estão tão longe de Deus. Encheram suas mentes de doutrina de homens, de ensinos antibíblicos, de acréscimos, tantas fantasias acrescentadas na Bíblia, outras partes ignoradas da Bíblia, tirando. Ora, meus irmãos, amemos a luz, e a luz é a palavra. A luz é a palavra sem tirar nem colocar. Não se deixem enganar por pregadores idólatras, as suas igrejas cheias de imagens, tirando Jesus do púlpito e colocando um homem. Não se deixem, prestem atenção. Está acontecendo da mesma forma. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Estavam esperando o Messias estava bem ali, mas eles não podiam vê-lo. Estava ali o cumprimento das Escrituras.
Está novamente o cumprimento das Escrituras, surgirão falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres, falsos pastores, amantes dos prazeres da carne muito mais do que amantes de Deus, amantes da idolatria, do engano, das falcatruas. Olha, este é o mal. Este aí que é terrível. Deixar de amar a luz, a Bíblia Sagrada, para amar um homem mais do que Deus. Idolatria. Não importa o que a Bíblia diz, importa é que tal homem disse. Isso é idolatria. E a condenação é esta. João capítulo 3. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então tem que ser tudo no escuro. Não podem pôr a Bíblia diante do povo. Tem que ser no escuro. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Não amam, portanto, a luz. Não amam, portanto, a Jesus, que é a luz. Não amam, portanto, a Bíblia, porque ela é a luz. Não amam. Romanos capítulo 2, vejamos esta parte aqui que Paulo nos escreveu, a partir do verso 12, ele escreve assim: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não dirás falso testemunho. Mas vocês fazem isto, nem pela lei poderão ser justificados. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Preste atenção neste último verso. Tem muitos evangelhos hoje. Tem muitos evangelhos hoje de profetisas, de profetas, mas não serão segundo os evangelhos de profetas que falam e não cumprem, que falam e aquilo não acontece. Não vai ser segundo esses evangelhos aí. Atentai-vos para a verdadeira luz, que é a Bíblia. O mensageiro aos gentios chama-se Paulo. Ele deixou tudo nas Santas Escrituras, ou na Santa Bíblia. Não existe esta questão de restaurador, é só o Espírito Santo de um homem. Não, trazendo coisas extras do Evangelho, revelações de suas próprias mentes, de seus próprios corações. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens,
por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, qualquer evangelho que for contrário, que trouxer algo contrário a esta Bíblia aqui, que você tem aí na sua casa, que você pode ler, examinar todas as coisas que eles são ensinadas. Se aquilo não é uma imposição de um falso pregador, ela não tem validade nenhuma, essa pregação. Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o evangelho que Paulo deixou para nós. Então não existe nenhum mensageiro a gentios fora de Paulo. Deus o colocou para isto. Desde o ventre da sua mãe o separou e colocou ele para nos trazer tudo que a criança ao ancião precisa para andar na luz. Cristo é a luz e hoje a Bíblia é a luz verdadeira. Se alguém não a tem como luz verdadeira e a única, deixe isso de lado, porque você vai cair redondamente no buraco, pois Jesus disse: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Que Deus, por sua graça e misericórdia, nos ajude a amar a luz, para vivermos na luz e fugirmos das trevas e de suas obras e também de suas consequências futuras. Em nome de Jesus Cristo. Amém.